E aí, vamos falar sobre uma pergunta que todo mundo já se fez. O que de verdade nos move no trabalho? Será que é só o salário no fim do mês? A rotina? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas respostas que o filósofo Mário Sérgio Cortella traz no livro dele, Por que Fazemos o que Fazemos? Vamos tentar entender essa questão que é tão essencial. Olha, esse tema é universal, né? Ele nos cutuca, nos desafia a olhar para além daquela necessidade básica de sobrevivência. A pergunta que o Cortella nos joga e que a gente vai explorar aqui é: por quê, afinal, a gente dedica tanto da nossa vida, tanto do nosso tempo, para fazer o que a gente faz? Ok, vamos começar com uma cena clássica. Pensa aí, segunda-feira, 6 da matina. O despertador toca. Aquela sensação, aquele peso para sair da cama, ele pode significar duas coisas que são completamente diferentes. Será que é só cansaço ou é estresse? E a resposta para essa pergunta revela uma diferença que é crucial. O cansaço, bom, ele é do corpo. Um bom descanso, uma noite de sono e pronto, tá resolvido. Agora, o estresse é outra conversa. Ele é da mente. Ele aparece quando falta um porquê, um motivo, um propósito para fazer as coisas. É um verdadeiro vazio de significado. E esse vazio, essa falta de significado, tem um nome bem conhecido: a alienação. Esse é o grande perigo do trabalho moderno, sabe? É a armadilha de a gente acabar vivendo no piloto automático, de forma robótica, totalmente desconectado do que se faz. A palavra alienação vem do latim alius, que quer dizer o estranho. E é exatamente isso. É quando aquilo que a gente produz já não parece mais nosso. É quando nos tornamos estranhos à nossa própria criação. E, no fim das contas, estranhos a nós mesmos. E, olha, talvez não exista um símbolo cultural mais perfeito para a alienação do que este aqui. O personagem do Charlie Chaplin no clássico filme Tempos Modernos. A análise que o Cortella faz do filme é simplesmente genial. Ele diz que a verdadeira tragédia ali não é o Chaplin ser engolido pela máquina, não. É ele sair dela e continuar fazendo os mesmos movimentos, apertando parafusos imaginários, mesmo com a linha de produção parada. A tragédia é a humanidade que se perde para o automatismo. Então, beleza. Como é que a gente escapa dessa armadilha? A resposta parece estar em entender qual é a verdadeira fonte da motivação. É sobre encontrar aquela faísca que acende a gente por dentro. O Cortella usa uma metáfora perfeita para isso. Pensa assim: se a motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro, então ninguém de fora pode motivar a gente. O máximo que alguém pode fazer é nos dar um motivo, um bom motivo, para que nós mesmos tenhamos vontade de girar a chave. É por isso que é fundamental não confundir motivação com estímulo. Motivação é um motivo para agir. É a razão que vem de dentro. Já o estímulo é o empurrão que vem de fora. Tipo um bônus, um prazo final, um elogio. Uma boa liderança, por exemplo, não tem como criar motivação em alguém, mas ela pode e deve criar estímulos. E como é que se criam esses estímulos? Com coisas bem concretas que alimentam a motivação que já existe lá dentro. Por exemplo, reconhecimento de verdade, genuíno. Um feedback que ajuda a construir em vez de destruir. E, claro, metas que fazem sentido, que inspiram as pessoas a quererem ir além. Mas o Cortella aponta uma coisa interessante. A principal causa da desmotivação no trabalho, aquilo que realmente apaga a chama interna, geralmente não é o salário baixo ou o excesso de tarefas, como muita gente pensa. É a falta de reconhecimento. É aquela sensação de ser invisível, sabe? De que o esforço não é notado, não é valorizado. Ser tratado como só mais um é um peso enorme, porque vai contra uma necessidade humana básica, a de ser visto e reconhecido por aquilo que se faz. E qual o antídoto para essa invisibilidade? A resposta, segundo Cortella, está na necessidade de autoria. É um desejo profundo que a gente tem de deixar nossa marca naquilo que a gente faz. É que ninguém quer ser só um executor de ordens, um mero apertador de parafusos. As pessoas querem sentir que a obra tem um pedaço delas, que elas são as autoras daquilo. É um desejo de não ser uma peça descartável, de ter uma contribuição que é única. E essa autoria aparece nas coisas mais simples do dia a dia. É o padeiro que se orgulha do pão que ele mesmo fez. É o pipoqueiro da praça que todo mundo conhece pelo nome, que é uma referência. Ou simplesmente qualquer pessoa que no fim de um trabalho pode olhar e dizer com satisfação: fui eu que fiz. Isso aqui tem a minha assinatura.
E tem uma coisa muito bonita na origem das palavras que conecta tudo isso. Em latim, saber e sabor vêm da mesma raiz, sapore. Ou seja, saber o que se faz é o que dá sabor ao trabalho. Quando a gente experimenta a nossa obra, de certa forma, a gente está experimentando a nós mesmos. E com isso, a gente chega no ponto central de toda essa análise. É uma via de mão dupla. Nós moldamos o nosso trabalho, mas, inevitavelmente, o nosso trabalho também nos molda de volta. Michelangelo uma vez disse que todo pintor pinta a si mesmo. É uma forma poética de dizer que a gente coloca nossa essência, quem a gente é, naquilo que a gente cria. Só que o contrário também é verdade. Aquilo que a gente faz também nos faz. É através da nossa obra que a gente se reconhece, ou seja, que a gente se conhece de novo por um novo ângulo. É o jeito que a nossa identidade, que é algo abstrato, se torna real, concreta no mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. Se todo pintor pinta a si mesmo, e se o nosso trabalho também nos pinta de volta, a grande pergunta que fica é: essa obra que está sendo criada dia após dia, ela é um retrato de quem se quer ser?